Vai orar pelo pastor Joey. Por favor. Prazer. Oremos, irmãos. Deus bendito, nós te agradecemos por estarmos reunidos no teu nome nesta noite. E pedimos para que o Senhor, ó Deus, abra as portas do nosso coração. Sim, Deus. Que sejamos confrontados, consolados e encorajados pela tua palavra. Use o teu servo esta noite para que Cristo seja mais uma vez glorificado neste lugar. Sim, Deus. Te damos graças por isso. Abençoa-nos com a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Joey, por favor. Uma boa noite a todos. Quero agradecer inicialmente o convite que me foi feito, claro, um convite muito honroso. E me alegro de estar aqui, essa oportunidade extremamente rica de poder compartilhar a palavra com os irmãos. Entendam que reconheço, acima de tudo, a confiança e a responsabilidade que a confiança do conselho da igreja e do pastor Bruno ao me conceder essa oportunidade de ministrar a palavra. Sei que isso é uma confiança e uma responsabilidade muito grande e espero realmente corresponder a tudo isso. E agradeço muito, então, ao convite dos irmãos para estarmos aqui reunidos nesses próximos dias, hoje e amanhã, se Deus permitir, para tratar de um assunto ou de um tema que é, digamos, ao mesmo tempo muito conhecido, muito comum na igreja, inclusive porque, se vocês perceberam, nós terminamos de cantar aqui, por diversas vezes, passamos pelo nosso tema. Quando cantamos Maravilhosa Graça, quando dizemos morreu em meu lugar, nós estamos falando exatamente dessa ideia da vicariedade do ministério de Cristo. E a palavra vicariedade significa que é o caráter substitutivo daquilo que Cristo fez. No nosso caso, em particular, sempre lembramos disso na cruz, que é, obviamente, o símbolo maior dessa, digamos, vicariedade em si. Porém, ela não se esgota aí. Então, o meu desafio com os irmãos não é explorar aquilo que já é conhecido, que é, obviamente, a obra de Cristo nos substituindo na cruz, como acabamos de cantar, mas olhar para essa extensão, para essa, obviamente, expansão do tema, que está em muitos outros lugares que, às vezes, a nossa perspectiva não enxerga, e que faz uma diferença, na minha opinião, essencial na nossa maneira de viver e de compreender a vida. Por isso, queria pedir a você que começássemos lendo o texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, passagem bastante conhecida, capítulo de número 5. Por favor. No verso 11, nós lemos assim, e vou ler aqui na versão Almeida atualizada, mas não há nenhuma dificuldade em acompanhar em outra versão. Diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e antes
conhecemos, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, diz Paulo. Era uma reunião de oração. As irmãs estavam reunidas para orarem e, obviamente, o pastor foi convidado para participar da reunião, trazer a devocional nessa reunião. E depois de todas as orações realizadas, todas as intercessões, os pedidos e etc., foi pedido para uma senhora orar finalmente pelo pastor. E ela então começou orando dizendo o seguinte: Senhor, eu te peço, dá mais concupiscência ao nosso pastor. Ela provavelmente ouviu essa palavra, achou uma palavra bonita, e por isso julgou que seria conveniente, já que era uma palavra tão bonita, pedir a Deus que desse mais concupiscência ao pastor. Claro que Deus, por meio do Espírito, é quem interpreta as nossas orações e deve, com ter certeza, ter mudado o pedido nesse meio caminho. Mas eu estou dizendo isso pela necessidade que existe de nós entendermos o que lemos, compreender o que estamos lendo. A Escritura, ela é profundamente simples e ela é extremamente complexa. E exige, obviamente, uma necessidade de compreender e de fazer essa pergunta que nós estamos trazendo hoje na camiseta, repetidamente, a nós mesmos. Quando lemos a Escritura, precisamos nos perguntar se estamos compreendendo o que estamos, de fato, lendo, porque na realidade isso é com certeza essencial, especialmente quando nós falamos da obra de Cristo, daquilo que Ele fez, quando falamos desse caráter vicário ou substitutivo que Ele realmente realizou em nosso lugar. E por isso, claro, um erro nesta área não vai ser tão ingênuo como a concupiscência do pastor. Será muito mais grave que isso. Por isso precisamos, de fato, compreender. O assunto, como eu disse, é muito conhecido. A ideia de que Cristo é o Cordeiro que foi imolado em nosso lugar é completamente conhecido por nós. Nós conhecemos isso na nossa teologia, nas nossas doutrinas, né? Vem com o título de expiação vicária, e nós temos isso de maneira bastante consolidada, não há muita dificuldade. Embora tenha sido um tema assim, bastante polêmico ao longo dos tempos. Qual é, digamos assim, o significado central da cruz? Para alguns não é, obviamente, a expiação penal, em que Cristo assume a culpa de todos nós e é punido por isso de maneira legal, digamos assim, de maneira forense. Mas para alguns autores, na verdade, é a vitória de Cristo sobre o mal, tanto que eles definem a Cristo como o Cristo victor, o Cristo vencedor. Para outros, é exatamente o ato de restauração, que também é verdadeiro. Cristo restaura todas as coisas, e aí surgiu uma expressão latina para descrever isso, chamando Cristo de Christus Medicus, ou seja, aquele que restaura, que cura. Mas eu não tenho dúvida que o centro da cruz é, obviamente, a expiação vicária, a expiação penal. Aliás, é assim que João Batista define, se você se lembra. João Batista, quando vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele é esse Cordeiro que sofre a pena em nossos lugares, no nosso lugar. Porém, como eu disse, o caráter substitutivo, o caráter vicário de Cristo se estende muito além do que isso. E um desses temas, obviamente, que está presente e nem sempre observamos, é exatamente o texto que acabamos de ler. Particularmente o verso de número 17, muito citado por nós, tá? Geralmente de um caráter bastante pessoal, individual, mas em geral é basicamente como compreendemos. Para entender exatamente essa
palavra de Paulo, os irmãos sabem, precisamos compreender um pouco desse contexto e que por que Paulo chegou a essa afirmação. Os irmãos sabem que, segundo, obviamente, os estudos, na realidade, o que temos hoje na Bíblia é a segunda carta de Paulo aos Coríntios e a quarta carta de Paulo aos Coríntios. Antes da nossa primeira, existia uma carta, que é uma carta perdida, que Paulo escreveu. E entre as outras duas, existia uma terceira carta, a qual Paulo se refere na quarta, ou na nossa segunda Coríntios, que não corresponde exatamente à primeira, e por isso se entende que Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios, das quais Deus, por sua soberania, preservou 2, que nós chamamos de 1ª e 2ª Coríntios. Nesse intervalo também, Paulo fez 3 visitas a Corinto. São visitas que ele realizou, que gera, obviamente, a nossa conclusão, lembrando que as cartas são sempre, porque Paulo, ao visitar as igrejas, não era convidado para pregar no aniversário da igreja, participar de um churrasco, essas coisas, mas Paulo era convidado para resolver problemas que a igreja possuía. Eram sempre cartas circunstanciais, portanto, se revela já a natureza dos problemas enfrentados em Corinto, porque no espaço de aproximadamente 5 anos, diferente de outras igrejas, Paulo precisa escrever 4 cartas e fazer 3 visitas, porque a situação não era tão simples assim. Boa parte desses problemas já conhecemos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, mas um deles que lança luz ao que lemos hoje é exatamente a resistência que havia em Corinto em relação à pessoa do próprio Paulo. Ela começa lá na primeira carta aos Coríntios e ela vem crescendo, ela vem se desenvolvendo, recrudescendo ao longo do tempo e, obviamente, quando chega em 2 Coríntios, é quase que um limite, digamos, dessa resistência, dessa, digamos, oposição que Paulo sofria na igreja de Corinto, igreja que ele fundou, mandou 4 cartas, faz 3 visitas e ainda assim existe resistência quanto a ele. Se você puder me acompanhar um pouco na sua Bíblia, a gente consegue levantar um pouco essas questões e compreender um pouco mais. No capítulo 1 da primeira carta, por favor. Já bem no capítulo 1, no verso 12, Paulo diz: refiro-me ao fato de que de cada um de vós dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu de Cristo, que a gente sabe muito bem que é uma prática que os coríntios trouxeram da sua vida pagã anterior, de seguir aqui os apóstolos e principalmente os pregadores, como Apolo era, da mesma forma como seguiam os filósofos. Tá? Essa ideia de que eu sou de Paulo é a mesma coisa que nós lemos hoje na filosofia grega, dos epicureus que seguiam Epicuro, dos aristotélicos que seguiam Aristóteles, dos platônicos que seguiam Platão e etc. E era mais ou menos essa coisa de preferência pessoal que já existia ali. Se você caminha um pouquinho e vai ao capítulo 4, no verso 1, Paulo aqui já diz: importa que os homens nos considerem, falando dos apóstolos e dele mesmo, como ministro de Cristo, como dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, é importante que nos vejam como de fato somos, os ministros de Deus exatamente para dispensar seus mistérios. Mas basicamente já é uma clara demonstração de resistência contra ele. Capítulo 9 de 1 Coríntios é mais claro, porque aqui o questionamento é se Paulo de fato é apóstolo, que aliás é um texto essencial para os nossos dias, inclusive, porque Paulo começa assim no verso 1 do capítulo 9, dizendo: não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Como é que vocês questionam o meu apostolado? Uma das condições para o apostolado é ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Não testemunha verbal, porque isso eu e você somos, mas ter visto Jesus Cristo ressurreto. O que desqualifica os nossos apóstolos contemporâneos? Porque não viram Jesus em carne e osso, ressuscitado. Portanto, Paulo está dizendo: eu vi, eu sou apóstolo.
não como os outros, que aqui já naquela época se diziam apóstolos, sem o ser. Percebam que no verso 2, Paulo vai dizer ainda, nesse capítulo 9, não sou apóstolo para os outros, certamente o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Vocês são o resultado do meu trabalho. Como é que vocês ousam agora questionar o meu apostolado, se é por meio do meu apostolado que vocês passaram a ser igreja? Que é basicamente uma oposição mesmo. Veja o verso 6 do capítulo 9, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Questiona-se e levanta-se a hipótese de que Paulo prega a palavra do Senhor por interesse financeiro, o que, além de tudo, permitam-me usar esse termo, é um abuso, porque, afinal de contas, se existe uma igreja onde Paulo não dependeu dos recursos para exercer o seu ministério, é Corinto. Aqui ele trabalhou, fez as tendas e se manteve para poder pregar o Evangelho. É isso que ele discorre no capítulo 9 e diz, eu tenho o direito também, porque essa é uma das acusações que ele sofre, não apenas de não ser apóstolo, mas também de trabalhar ou fazer isso pelos seus recursos financeiros. Quando entramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é originariamente a quarta, essa situação já é um pouco mais grave. Capítulo 3, verso 1, diz ele, de 2 Coríntios, começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Porque os coríntios exigiram que Paulo, quando comparecesse à igreja de Corinto, levasse uma carta de recomendação, para identificá-lo como, de fato, alguém digno de fazer o trabalho de uma igreja que ele fundou. Mas é exatamente o que estão requerendo dele, uma carta de apresentação. Se você for ao capítulo 6, verso de número 11 ao verso de número 13, Paulo vai mais uma vez dizer, para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios, alarga-se o nosso coração, não tem limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, veja bem, falo-vos como filhos, dilatai-vos também vós. Será que vocês não podem corresponder ao amor que eu tenho oferecido para vocês? Será que é impossível? E aqui ele fala como um pai fala com o filho, na expectativa de que o filho corresponda e reconheça a sua paternidade. É isso que Paulo utiliza aqui como figura. Se você observar o capítulo de número 10, onde finalmente Paulo objetivamente faz uma defesa do seu apostolado, veja o que ele diz no verso 10. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Era isso que diziam de Paulo. Paulo tem uma presença fraca, o que é forte em Paulo é só as cartas, mas quando ele está pessoalmente, ele é fraco e a presença dele é desprezível. Verso de número 11. Considere quem disse isso, o tal que disse isso, diz Paulo, que o que somos pela palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Ou seja, esses homens estão julgando que a presença de Paulo é fraca. Paulo, num bom português, disse, espera até eu chegar. E aí vamos ver que presença fraca é isso. O que eu sou em carta, eu sou na presença, em atos. Me aguardem. Se fosse dito em português, claro, é isso que Paulo diz. Para essa igreja que, veja bem, se opõe a ele. E veja, ainda no verso 21, agora do capítulo 11, Paulo chega e começa a, digamos, falar do seu ministério. Diz ele, ingloriamente confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em qualquer um tem a ousadia, veja bem, o parêntese aqui é importante, com insensatez eu afirmo, também eu a tenho. Paulo diz o seguinte, que a conduta de vocês chegou a tal ponto, que agora eu tenho que ser uma pessoa insensata e começar a falar como se estivesse vangloriando do meu apostolado, das coisas que Deus fez por meu intermédio. É por isso que ele discorre sobre o seu ministério.
Fala sobre o que fez, fala sobre tudo que sofreu, seus açoites, seus naufrágios, fome, nudez e tudo aquilo que ele passou em favor do Evangelho, mas não se vangloriando, dizendo: vocês me levam à condição de sensatez para poder defender esse apostolado, que não é meu, o apostolado pertence obviamente a Deus. E observe que ele diz, e trata disso no verso 23, dizendo: são ministros de Cristo, e mais uma vez entre parênteses, falo como se eu estivesse fora de mim, para vocês compreenderem qual é o peso da oposição que Paulo está tratando. E o texto que lemos em 2 Coríntios 5, faz parte exatamente dessa argumentação de Paulo. Paulo está dizendo por que ele prega o Evangelho. Qual a razão que leva Paulo a anunciar o Evangelho? E aqui ele tem vários argumentos, claro. Ele vai dizer por que ele não se desanima, por que ele não para, por que ele não desiste. E claro, não é porque a igreja de Corinto é uma igreja muito bacana, estimulante. Não é porque, na verdade, a igreja de Corinto seja uma igreja que realmente possa desenvolver o seu ministério. São por outros motivos. Mas, claramente, ele repete isso, se você puder olhar rapidamente aí, apenas para contextualizar. Capítulo 4, por exemplo, diz ele, aqui nessa carta, no verso 1 do 2 Coríntios: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desanimamos. Esse ministério que Deus nos concedeu. Se você observar agora o verso de número 16 do capítulo 4, Paulo vai dizer: por isso não desanimamos. Se você observar o verso 6 do capítulo 5, ele vai dizer: também, portanto, tendo sempre bom ânimo. Ou seja, toda vez que eu prego o Evangelho, eu estou animado, eu não desanimo. Por isso, no capítulo 4, a partir do verso 8, ele vai dizer que eles foram atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então, o tempo todo Paulo está dizendo que eu não me desanimo em relação à pregação do Evangelho. Não importa que oposição se levante, não importa que obstáculo apareça, não importa que situação esteja presente, seja inclusive o espinho na carne, não importa, eu estou disposto e pronto a pregar o Evangelho. E aí Paulo vai dizer por quê. Ele usa alguns argumentos. Primeiro, ele vai dizer no capítulo 4 que, na verdade, ele faz isso porque ele compreende que ele possui um tesouro, mas em vaso de barro. A sublimidade de Cristo é uma riqueza incomparável. Acho interessante que um dos cânticos que cantamos aqui sempre nos leva a pensar na riqueza do que Deus nos oferece no futuro, depois da sua segunda vinda. Mas essa riqueza de Cristo nos está sendo oferecida agora. Está sendo nos proposta neste momento. Deus, na verdade, concede uma riqueza, mas Paulo compreende que essa riqueza de Deus, a capacidade de enxergar e de compreender e de ver a sua glória, ela está em vasos que são de barro, frágeis e comuns. Seu segundo argumento, além dessa riqueza, é que, na verdade, ele atenta para as coisas que são eternas, capítulo 4, verso 18, porque as que se veem são temporais, passam, mas as que se não veem são eternas. Aliás, tem uma frase clássica sobre isso, que diz, na verdade, que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Não sei se você já parou para ponderar sobre isso, mas tudo que não é eterno é eternamente inútil, porque o seu valor é completamente temporário. Paulo diz: eu atento naquilo que é eterno, naquilo que se não vê. Como nós deveríamos fazer das coisas invisíveis de Deus, digamos assim. Seu terceiro argumento, capítulo 5, ele diz que se essa, digamos, casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, ou seja, se porventura eu morrer, Deus tem, obviamente, separado um edifício que é exatamente para esse templo, digamos assim, que caminhamos. Portanto, o que acontecer comigo aqui não tem nenhuma
digamos, implicação maior. E, finalmente, no texto que lemos, verso 14, verso 15, ele vai dizer: eu faço isso constrangido pelo amor de Deus. O amor de Deus me constrange. E é nesse ponto que Paulo usa exatamente a doutrina da vicariedade de Cristo, para expressar exatamente essa mudança que Deus operou nele, em todos que creem nele. Se não, observe, capítulo de número 5, verso de número 14 e 15. O que Paulo, na verdade, introduz é: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E um morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E Paulo é redundante aqui, porque se você observar o texto, por 3 vezes ele dizer que ele morreu por, no verso 14 e no verso 15, ele repete essa ideia constantemente. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, segunda vez, para que todos aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas vivam agora por aqueles que por eles morreu, pela 3ª vez. Há uma ênfase de Paulo clara nessa condição. A preposição usada por Paulo aqui originalmente é literalmente morrer no lugar de. Não é simplesmente morrer a favor, porque isso, vocês vão concordar, muitas pessoas fizeram. Quantas pessoas vocês conhecem na história que morrem a favor de uma causa? Morrer a favor de alguma coisa é uma atitude humana que podemos ter. Algumas pessoas estão morrendo por uma causa, seja ela social, política, religiosa, de várias naturezas. As pessoas se sacrificam, mas estão morrendo por uma causa. Não é isso que Paulo está dizendo. Jesus não morreu por uma causa. Jesus morreu no lugar de, substituindo pessoas, assumindo esse ministério do Cordeiro do Antigo Testamento que era imolado. Portanto, uma morte vicária. É basicamente o seu argumento aqui, dizendo exatamente isso. E essa perspectiva leva à consequência que estende, obviamente, essa vicariedade, que é o ponto que eu gostaria de chegar com os irmãos. Diz eles: por isso, verso de número 16, assim que nós, daqui por diante, ou seja, a partir do momento em que eu creio em Cristo e, portanto, a morte de Cristo, como nós sabemos, subjetivamente é aplicada a mim pelo Espírito de Deus, portanto, eu morro e renasço em Cristo e começo a viver para Ele, ou seja, a partir daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, segundo a perspectiva humana. E se até Cristo eu conheci dessa forma, eu não vejo Cristo mais sob a perspectiva humana, segundo a carne, mas exatamente segundo a perspectiva, obviamente, daquilo que Ele operou em mim. É por isso que ele conclui dizendo: portanto, nós somos, a partir de agora, parte de uma nova criação. Eu sei que a tradução de Almeida e várias outras citam aqui a ideia de uma criatura. E quando pensamos que somos uma nova criatura, geralmente a gente individualiza isso. Fui eu que mudei e eu agora sou uma nova criatura. Mas eu creio que a ideia de Paulo ao expor isso aqui é um pouco mais ampla. Ele está dizendo que eu fui introduzido numa nova criação. Eu agora faço parte de um outro universo, de um outro mundo, de um outro reino, no qual eu fui introduzido por Cristo. E eu agora faço parte dessa nova criação. E é exatamente essa expressão, nova criação, que é comum em Paulo, que eu gostaria que você pudesse compreender que ela é uma expressão da obra vicária de Cristo. Para que a gente entenda a consequência disso. Tá? Cristo não somente me substituiu na cruz, há vários, se não todos os aspectos da vida que Cristo assumiu o meu lugar. Me substituiu vicariamente. E se Ele não o fizesse, eu e você não teríamos acesso a essa graça e glória que Deus concede.
Para isso, obviamente, precisamos voltar lá e compreender a criação. Paulo está comparando essa criação, nova criação, com a antiga criação. A expressão nova, como vocês sabem, é sempre uma expressão escatológica em Paulo. É o novo homem, é novidade do Espírito, é o novo céu e nova terra. Temos tomado já do Antigo Testamento. Portanto, essa expressão nova é sempre uma referência daquilo que era antes, a criação, e que agora se tornou novo em Cristo. Portanto, é essa perspectiva que Deus nos traz aqui. E olhando para a criação, o que está por trás aqui do texto de Paulo? Uma teologia dele bastante comum e compreendida. Por exemplo, 1 Coríntios 15, os irmãos já leram, que Paulo introduz a ideia do primeiro Adão e do último Adão. Nós não temos dificuldade em compreender que o primeiro Adão é o Adão, esposo da Eva, e o segundo Adão, ou o último Adão, é obviamente a pessoa de Jesus Cristo, conforme Paulo descreve. Um é o terreno, o outro é espiritual, comparando esses corpos, mas Paulo introduz essa ideia do primeiro e último Adão. Essa é uma, obviamente, teologia eminente paulina, mas que transcende, que faz uma clara comparação entre Cristo e Adão, entre a obra de Adão, aquilo que ele recebeu por fazer, e aquilo que, na verdade, Cristo foi fazer. Deixe-me tentar ilustrar isso, não com algum exemplo cotidiano, mas com a própria Escritura, se você puder. Lucas, capítulo de número 3, na verdade, o último verso, apenas para uma visão de contexto. Então, observe, quando você lê a genealogia de Lucas, que Lucas traz de Jesus, ela é singularmente diferente de Mateus, em dois aspectos essenciais. Tá? O primeiro deles, pela localização. Mateus abre o seu evangelho narrando a genealogia de Jesus. Lucas, curiosamente, não coloca no início, mas cuidadosamente ele insere essa genealogia entre o batismo e a tentação. Se você lê Mateus, lê Marcos, você vai perceber claramente que essa é a ordem dos fatos. Tá certo? Jesus encontra-se com João Batista, ele é batizado, os céus se abrem, Deus testemunha sobre Jesus. Depois de ser batizado, obviamente, Jesus sai e é levado pelo Espírito ao deserto, onde ele é tentado. Essa é a ordem dos fatos. Então, Lucas, veja bem, propositadamente, toma a sua genealogia e insere aqui. O que nos faria já perguntar, se queremos compreender o que lemos, por que ele fez isso? Segunda diferença é que Mateus faz o percurso da genealogia de maneira progressiva. Ele começa com Abraão e chega até Jesus. Então ele vai descendo, num caráter totalmente descendente. Tá? Este é filho daquele, que é filho daquele, etc., etc., vai até chegar a 14 gerações, até chegar a Jesus. É de maneira descendente. Lucas, curiosamente, faz o contrário. Ele começa com Jesus, mas vai terminar, obviamente, de maneira ascendente na ponta da história. Agora, observe curiosamente o que diz o verso 38 do capítulo 3. Diz assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Eis o primeiro Adão. E aí começa: Jesus, cheio do Espírito, foi levado ao deserto. O último Adão. Não sei se vocês perceberam, mas Lucas toma a teologia de Paulo, primeiro e último Adão, aplica a tentação para nos dizer que quando Adão foi tentado, ele estava no paraíso. Quando Jesus foi tentado, ele estava no deserto. Quando Adão foi tentado, estava na companhia de sua esposa. Quando Jesus foi tentado, estava sozinho no deserto. Quando Adão foi tentado, ele tinha toda
a criação à sua disposição, podendo comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida. Quando Jesus foi tentado, ele estava há 40 dias sem comer e sem beber. Adão possuía todas as circunstâncias favoráveis para não pecar, pecou. Jesus possuía as condições completamente desfavoráveis e não pecou. O que Lucas está dizendo é comparando o primeiro com o último. É claramente uma comparação voltada lá à criação. É importante que você entenda, então, que essa teologia de Paulo acompanha, obviamente, o que vamos lendo aqui e que vai transparecer naquele texto. E aí, se voltarmos lá na criação, precisamos ler, mas vocês vão se lembrar disso, Deus usa 3 pares de verbos para estabelecer uma ordem aos homens. Ele diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Ele diz também: sujeitai e dominai a terra. E ele diz também, quando coloca, obviamente, no jardim, que ele deveria cultivar e guardar. Esses verbos são chamados na teologia de mandato cultural. Há outro autor que chama de mandato comum, o que é muito importante, porque esse é um mandato para todos os homens, não é só para os cristãos, mas é um mandato cultural, que é dividido. As pessoas dizem que é mandato social, social por causa da relação do homem com a mulher, espiritual porque é a relação do homem com Deus, e um mandato cultural porque é a nossa relação com o cosmos que foi criado, mas é um mandato só, é uma ordem só, e Deus deu uma ordem. A ordem era exatamente essa. E não há dúvida que quando Deus dá a ordem para Adão, a ordem que Deus deu a Adão é que ele deveria criar a partir do que estava criado. O trabalho humano não é um mero cultivo. O trabalho humano que Deus determinou é de uma criação a partir da criação de Deus. Deixe-me tentar explicar isso. Deus concedeu-nos atributos que pertencem a Ele. Um atributo óbvio de Deus é a sua capacidade criativa. Deus é criador por natureza. E então Deus concede ao homem um atributo que nós chamamos de criatividade. Tá certo? Que pertence a Deus, mas Deus nos deu. E com que objetivo? Para que nós pudéssemos recriar. A diferença é que Deus faz a sua criação, como diz a teologia, ex nihilo, que significa do nada. Do nada, Deus cria, basta a sua palavra. Nós não criamos do nada, nós criamos a partir da criação que Deus nos concedeu. Mas essa capacidade de dominar, etc., são todas condições que nós temos para criar. E essa criação, conforme vemos, se chama cultura, que é aquilo que o homem é capaz de produzir. Eu vou pedir para colocar uma primeira citação de um autor chamado Henry Van Til, que é muito interessante. Ele diz o seguinte: o homem não perdeu seu instinto cultural, seu instinto de governar. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quando você vê as pessoas lutando e brigando pelo poder, isso é instinto da criação. Deus nos mandou governar. Deus disse: dominai e sujeitai. Quando as pessoas têm, mesmo dentro da igreja, esse ímpeto de exercer governo, isso não é necessariamente mal. Isso é a expressão de um atributo de Deus que governa todas as coisas e que transferiu para o homem exatamente essa capacidade. O problema é que, na verdade, isso está, obviamente, contaminado pelo pecado. Mas o desejo de poder em si, em natureza, é um desejo humano que descende do desejo divino. Por isso ele não perdeu o instinto. Seu amor ao poder, sua habilidade é para formar e moldar a matéria de acordo com a sua vontade. Ou seja, quando eu e você fazemos coisas de acordo com o que nós queremos fazer, e veja bem, não sou artista, longe disso. Para o bem da arte, desisti há muito tempo atrás. Mas tem uma habilidade minha, que um colega meu já quis, inclusive, me colocar dentro de um grupo
de colegas dele também, um diácono conhecido meu. O grupo dele, na verdade, se chama de... É um grupo de WhatsApp, é um grupo de gambiarra, onde lá eles compartilham as gambiarras que fazem. E você há de concordar comigo, que um gambiarreiro é um artista, porque ele cria algumas coisas, traz soluções onde você não espera. Não é isso? Ninguém acha a solução, não tem peça, não tem ferramenta, e não sei de onde ele tira a capacidade de fazer aquilo funcionar. Isso é, obviamente, uma atividade criativa, que é moldar as coisas de acordo com a vontade. Esse poder nós temos, esse poder fazemos. Nós transformamos a natureza. Quando você, as nossas irmãs aqui, cuidam dos seus jardins e tomam ali o cuidado de plantar coisas e tirar coisas, estão fazendo o quê? Senão dominando a terra, sujeitando a terra e fazendo a terra de acordo com a sua vontade. Percebem como essa condição criativa estava lá, e isso é fundamental. No entanto, veio a queda. E veja bem, é o que ele está dizendo, a queda não interrompeu nem nesse impulso, e nem muito menos, de alguma forma, impediu ou determinou que o mandato se tornasse inválido. O mandato continua válido. Tá? Eu vou pedir a segunda citação de Van Til, e ele diz o seguinte: a cultura, essa nossa condição de criação, perdeu o princípio unificador e se tornou quebrada, desintegrada. E a cultura perdeu seu verdadeiro fim: amor e serviço a Deus. Aqui nós entramos basicamente naquilo que Paulo descreve aqui. A partir daqui, essa nossa criatividade passou a ser um fim em si mesmo. Não fazemos mais para servir ao Senhor e agradá-lo, mas fazemos porque essas nossas criações são um fim em si mesmo. Eu passo a fazer arte pela arte. Eu passo a exercer poder pelo poder. Não sei se vocês percebem, é quando nós começamos a nos tornar de fato idólatras, como em muitas ocasiões ainda somos. O fim, realmente, o meio se transforma em um fim. E isso nos traz então a este ponto, ou seja, portanto, temos o Criador, que criou criaturas criadoras, cuja criatividade divorciou-se de Deus e, por isso, divorciou-se da sua fonte de vida. Uma figura bastante comum disso é basicamente quando você vai ao jardim e corta um galho onde tem uma flor. Dependendo da flor e da planta, ela ainda vai ficar bonita e viçosa, mas somente por um tempo. Depois ela murcha e cai, como o texto de Isaías, como a glória do homem descrita por Pedro, porque ela está separada da sua fonte de vida, exatamente aquilo que lhe nutre. Essa é a condição humana, e a partir daí nós começamos a construir isso que chamamos de cultura. Isso que temos agora, nossa sociedade, etc., divorciou-se de Deus. A nossa arte, a nossa política, o nosso trabalho, a nossa carreira, a nossa riqueza. Se vocês perceberem, tudo isso está divorciado de Deus, se afastou de Deus. Tudo era meio, mas tudo se tornou um fim, e a partir de agora as pessoas vivem de maneira divorciada, a tal ponto elas são capazes de vir à igreja e confessar a Cristo, mas no dia seguinte viver como se Cristo não existisse. Porque o que eu faço lá fora não tem relação com o que eu faço aqui dentro. Porque a fé se separou da cultura. Nas melhores hipóteses, me permito aqui um pouco de sinceridade, vou avisar, não jubilei ainda, então não posso falar tudo o que eu quero, mas se me permitem aqui um pouco de sinceridade, boa parte daquilo que nós chamamos de
cultura cristã, ou gospel, que é mais conhecida, nada mais é do que a cultura humana revestida de religiosidade. Porque Cristo, de fato, não está lá. É aqui o texto de Paulo, então, nos torna mais evidente. Sabedor disso, e da clara intenção de resgatar o que é seu, Deus envia o seu Filho, para que o seu Filho cumpra o mandato cultural que Adão não cumpriu. E Adão não foi capaz de criar a cultura que Deus determinou que ele criasse. E a pergunta é simples: quem irá criá-la? Exatamente aquele que nos substitui. Aquele que vicariamente substitui Adão e todos os seus descendentes. Eu acho que você e eu sabemos que somos filhos dele. Então Jesus, de fato, é quem agora assume esse papel. E é por isso que Paulo chama a obra de Cristo de nova criação. Que ele está recriando e cumprindo o mandato. Ele não apenas está recriando o que o pecado contaminou, exercendo o papel aqui que é de Deus. Jesus está exercendo o papel que é do homem, na criação de uma cultura nova. Obviamente, na criação de um reino novo. Por isso os evangelhos dizem, e Jesus repete, que o meu reino não é deste mundo, é totalmente diferente. Por isso você começa a entender o paradoxo que tem nos evangelhos, em que os últimos serão os primeiros, quem se humilha será honrado. É porque, na verdade, no reino de Cristo, a cultura é diferente da cultura que o homem criou, que o homem suscitou, divorciada completamente do Senhor. E assim Paulo inicia. Deixe-me usar mais um exemplo antes de caminhar para algumas conclusões importantes, mas, por favor, carta de Paulo aos Efésios. Vá até o capítulo 3. Veja, verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. E a partir daí, Paulo vai falando do seu ministério, sempre dele. Se vocês têm ideia da revelação que Deus deu a mim, etc, etc. Quando chega ao verso 9, ele diz, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto que Deus criou, que o Deus que criou todas as coisas, de fato manifesta agora pela igreja. Paulo está dizendo que seu ministério, seu trabalho, é manifestar exatamente essa riqueza que se encontra em Deus, e esse Deus que criou todas as coisas. Paulo diz, sim, eu estou aqui manifestando a criação de Deus. E qual criação? Exatamente a criação que surge em Cristo Jesus. Se você voltar um pouquinho no texto, você vai chegar ao capítulo 2, verso 10. E no verso 10 ele diz, pois somos nós, diz Paulo, feitura dele, do Pai, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Esse verso é totalmente envolvido nessa perspectiva. Paulo, que vai chamar os efésios de cidadãos com dupla cidadania, os que estão em Éfeso, é claro, mas estão também em Cristo, portanto são cidadãos de dois mundos, ele vai dizer, obviamente aqui, nessa passagem, que nós somos feitura de Deus, veja bem, criados em Cristo, e eis aí a nova criação, por meio de Cristo, para as boas obras. De que obras ele está falando? Cultura. Não é a caridade, não são projetos sociais, embora tudo isso esteja incluso, mas não é disso que ele está tratando. Aqui nós temos que olhar boas obras, lembrando que é uma qualificação dessas obras, que são, obviamente, diferentes das más obras. Nós fomos chamados para essas boas obras. O curioso é que ele diz aqui que essas boas obras que Deus preparou de antemão. Então, quando Deus, nos seus decretos eternos,
Lá antes da fundação do mundo, conforme diz Romanos 9, Deus de fato, de antemão, planejou, decretou todas as coisas, já estavam determinadas essas obras. E essa obra, obviamente, esse trabalho, é exatamente a cultura pela qual nós devemos desenvolver essa vida cristã. É a maneira como nós, de fato, exercemos. É a cultura que nós criamos em Cristo. Pois fomos preparados em Cristo para isso, porque Cristo, sim, habilitou-nos, por meio dele, a essa nova criação. Paulo diz isso aqui, talvez o importante seja a expressão feitura, em outras versões, criação, em outras, como a NVT, nós somos obra-prima de Deus, ou quem sabe a Bíblia na linguagem de hoje, se alguém a ler, o Deus quem nos fez, ou seja, não importa a tradução, a ideia é que Deus trabalhou com suas mãos, isso é feitura, Deus agiu, ou seja, é o produto que Ele fez com as próprias mãos, para que nós, realmente, inseridos nessa nova criação em Cristo, agora nós pudéssemos criar a partir dele. Essa nova cultura que pertence a Deus e que estava predeterminada desde a eternidade. É isso que Paulo diz. E curioso, porque às vezes a gente ouve a expressão em Cristo e acha que é sempre Cristo é um meio. Mas veja, verso 15 do capítulo 2, Paulo vai deixar claro que ele, agora Jesus, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e o verbo é o mesmo. É o mesmo texto no original, ele criou. Portanto, Cristo não é apenas alguém que é meio de criação, Cristo é o próprio Criador. E quando Cristo exerce esta função, nós chegamos à conclusão, sim, de que ele cumpre o mandato cultural que Adão não cumpriu. E que por causa da queda, nós somos, e a expressão exata é essa, tá? Sem ofensas, incompetentes para criar. Essa é a realidade, dura realidade. O pecado nos desabilitou. O mandato permanece, mas nós não temos condições de criar a cultura que Deus determinou. Por isso o mandato cultural agora precisa ser desenvolvido por alguém. E quem será capaz de cumprir o mandato de Deus em sua perfeição? Por isso o Filho vem e substitui os homens, cumprindo cabalmente a vontade de Deus. Não sei se vocês percebem, isso é vicariedade de Cristo. Para além da cruz. A cruz é, obviamente, a expressão maior desse seu ato. Mas, além disso, Deus é nosso substituto. Jesus nos substitui, criando agora, como diz 1 Coríntios 5, exatamente esse novo. Se você voltar, só para que concluímos, em 1 Coríntios, capítulo 5, perceba que no verso 16, está escrito literalmente assim, na Almeida, as outras versões talvez diferentes, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos. Essa versão poderia ser bem traduzido, nada conhecemos. Eu acho que até faz sentido, porque se você lê o verso 17, ele diz que as coisas antigas, portanto, não é referência só a pessoas. A ideia não é que nós não conhecemos apenas as pessoas segundo a carne. A ideia é que eu não conheço mais nada segundo a carne. Nada, absolutamente nada. As coisas todas são diferentes. Segundo detalhe, se você puder observar, a versão Almeida traduz dizendo que nós daqui por diante não conhecemos. E logo depois, segundo a carne, e se antes conhecemos. Curiosamente, Paulo usa dois verbos diferentes, que Almeida traduz como o mesmo verbo. Não vou citar grego aqui, os irmãos não têm obrigação de saber isso, mas são dois verbos diferentes. O primeiro verbo, ele tem a noção de conhecer ou de saber, mas
na perspectiva de perceber. Então, eu não percebo mais as coisas como eu percebia antes. Eu não compreendo as coisas como eu compreendia antes. Eu não vejo as coisas como eu via antes. Esse é o ponto. Eu não consigo ver mais como via diferente. A partir de agora, obviamente, eu percebo as coisas a partir de uma outra perspectiva, um outro ângulo, que é basicamente a referência que eu tenho em Cristo Jesus. Deixa eu tentar ilustrar isso. Eu fui, durante meu primeiro emprego, trabalho, carteira assinada, foi professor de música. Eu, até hoje, fico me perguntando se isso foi verdade. Também para o bem da música, que é uma arte, eu abandonei a carreira logo cedo, mas era professor. E como professor de alunos, etc., eu tocava numa banda marcial de colégio, sabe aquelas bandas? O pessoal costuma usar a expressão fanfarra, né? A gente preferia chamar de banda porque há uma diferença de categorias. Acho que o nosso músico saxofonista vai poder explicar. Fanfarra, na verdade, é basicamente instrumentos de percussão e de sopro e que não possuem, na verdade, pisto ou, obviamente, teclas, é basicamente cornetas, etc. É um tipo de, é uma classe. Banda é diferente. Banda entra trompete, trombone, etc. A nossa não tinha madeira, que é, obviamente, os sax, clarinetas, etc. A nossa era só instrumento de metal. Então, era trompete, trombone e tal, e aí por aí. Eu comecei como corneteiro, um honroso corneteiro no meio da banda. E terminei, já como professor, como tocador de tuba, baixo tuba. Se você não sabe o que é, pesquise no Google. Mas, para facilitar, você se lembra de um instrumento enorme, cuja a boca do instrumento, a campana do instrumento fica aqui em cima, e que o tocador toca com ele pendurado aqui. Eu, com esse corpo enorme, carregava 7, 8 quilos, marchando e tocando o baixo tuba. Só com um pequeno detalhe, foi a mesma época que houve uma mudança na dinâmica dessa banda. Antes, quem puxava a fila eram os bumbos, vocês devem se lembrar, aqueles que fazem malabarismo com baqueta, etc. E nós, instrumento de sopro, vínhamos no fundo, éramos o último. Depois que viemos a um concurso em São Paulo, mudou-se a regra. Quem vai puxar a fila? Adivinha? Baixo tuba. E um dos quesitos fundamentais é a chamada ordem unida. Você tem que andar alinhado, tá? Verticalmente, alinhado horizontalmente, então na lateral, 4 filas, e no mesmo passo, do mesmo tamanho. E isso conta ponto. Por isso, não podia andar feito serpente, tinha que andar reto. Portanto, todo mundo que está atrás anda alinhado com o do seu da direita, quem está na direita anda alinhado com o seu da esquerda e quem está atrás com o seu da frente, para que tudo funcione bem. Isso fazia com que a pessoa que ficava na primeira fila à esquerda passasse a ser a referência de todos. Se ele andasse torto, todo mundo entortava. Adivinha quem foi escolhido? Eu. E no primeiro desfile eu estava desesperado, suando frio. Que se eu andasse torto, com certeza toda a banda iria fazer o mesmo movimento. E preocupado com isso, eu perguntei ao meu instrutor, como é que eu faço para andar reto? Ele falou, primeira coisa, não olhe para o lado. Você vai marcar um ponto de referência lá no horizonte, lá à frente. Tá? Não escolha pessoas, que pessoas mudam de lugar. Escolha um objeto, não importa qual seja. E não tira o olho de lá. Você vai tocar marchando, olhando para lá. E você não vai errar, você vai andar reto. Eu andei como se tivesse, de fato, até tomado um medicamento para algum problema psiquiátrico, que era vidrado,
tocando, mas com um ponto fixo lá. Aquela era a minha referência. O que eu quero dizer é que o que Paulo está nos dizendo é exatamente isso. Nós temos um outro ponto de referência. Como diz o autor de Hebreus, os nossos olhos não se desviam do nosso autor e consumador da nossa fé. E andando para Ele, com os olhos fixados nele, eu resgato em mim a minha capacidade, ou a capacidade que Deus me deu, de criar. E uma criação que agora não está mais divorciada de Deus, porque ela está em Cristo Jesus. E isso é fundamental, é o que Paulo de fato nos diz, quando ele diz exatamente isso. Particularmente esse verbo perceber, que Paulo usa aqui, aparece em Romanos 1, verso 20, quando Paulo diz que as coisas invisíveis, os atributos de Deus, se tornam visíveis naquilo que foi criado. Não sei se você percebeu, mas essa é exatamente a razão porque eu e você produzimos uma cultura, para que os atributos de um Deus invisível seja finalmente visto por essa sociedade. Cada vez que eu e você produzimos, nós estamos, na verdade, anunciando os atributos de um Deus invisível, que se torna visível pelas coisas que foram criadas, inclusive na nova criação, nessa cultura que Deus nos traz. E isso inclui absolutamente tudo. Isso inclui a arte, a música, a pintura, inclui trabalho, inclui carreira, inclui conhecimento, inclui, obviamente, todas as atividades. Inclui tecnologia. Quer alguma coisa mais criativa do que tecnologia? Inclui a famosa IA, que nós desenvolvemos com a criatividade que Deus nos deu, mas que precisa estar, de novo, sujeita àquele que todas as coisas governa. Mas nós criamos e desenvolvemos tecnologia pela tecnologia, tornando um meio em um fim em si mesmo. É por essa razão que o primeiro título do livro de John Stott, sobre o Sermão do Monte, o título original não é a mensagem do Sermão do Monte, como agora vem. Se você tem um livro antigo de John Stott, das primeiras edições, ele se chamava Contra a Cultura Cristã. Porque é quando Cristo propõe uma cultura, que é a cultura cristã na qual nós vivemos. E isso é fato. Mas deixe-me tentar então concluir e fazer aqui duas aplicações. A conclusão é simples. Deus criou Adão e deu a Adão um mandato, que era a partir da sua criação, criar e expandir esse mundo. Adão falhou na sua tarefa. E os filhos de Adão se tornaram incapazes de fazê-lo. Deus, em sua graça, manda o seu filho para fazer a obra completa que Adão não fez. E, portanto, Jesus, nesse papel, gera uma nova criação. E nessa nova cultura estão todos aqueles que realmente creem em Cristo. Nós vivemos uma cultura diferente, se é que você está compreendendo o que eu estou dizendo. Mas deixe-me tentar mostrar isso de duas formas. Poderia citar, aliás, até recomendo, há uma pintura extremamente criativa que fica na sala da Mona Lisa, tá? Chamada La Gioconda, lá na sala, no Louvre. Do outro lado, a parede que fica oposta, quase ninguém dá atenção. Mas eu confesso que as poucas vezes que fui até lá, esse outro quadro me impressiona muito mais que a Mona Lisa. Mona Lisa é um quadrinho assim, parece um porta-retrato, é pequenininho, quem já foi sabe. Esse outro quadro tem simplesmente por volta de 70 metros quadrados. Foi pintado por Veronese e se chama
Bodas de Caná. Se você procurar, tem até explicação histórica do quadro, história da arte, mas vale a pena, porque você vai perceber o que significa esse conflito de culturas. Mas eu gostaria de usar um exemplo um pouco mais nosso, brasileiro, tá? E vou usar aqui uma poesia de um famoso poeta brasileiro, conhecido muito no passado, muito louvado, inclusive, chamado Olavo Bilac. Bilac, ele é de um período, se temos professores de literatura aqui, por favor, me corrijam, mas façam isso em particular, para não passar tanta vergonha, mas Bilac é considerado um poeta parnasiano, que é um movimento francês que se opõe ao romantismo. No entanto, Bilac ele está numa fase, nesse poema, de transição. Ao mesmo tempo que ele é parnasiano, digamos, nas suas características, ele também traz ainda alguns traços de romantismo. É interessante que, digamos assim, o foco do parnasianismo é a arte pela arte. Isso nos introduz em nosso tema. É eu fazer porque esse meio, que é a arte, se tornou um fim. Então é a arte meramente pela arte, que me parece é o retrato da nossa cultura e do nosso país. As pessoas fazem música por amor à música, pintam quadros por amor à pintura, fazem escultura por amor à escultura, arquitetura por amor à arquitetura. Quer dizer, é mais ou menos a arte pela arte. E eu quero mostrar a vocês esse famoso poema escrito por ele em 1902, chamado, por favor, se puder, já está aí no quadro, obrigado, eficiência é outra coisa, chamada Alvorada do Amor. Quero que vocês leiam comigo, eu vou fazer algumas pausas para os comentários, mas, por favor, se você não gosta de poema, pelo menos leia e balance a cabeça para eu ficar assim, pelo menos satisfeito um pouquinho de que não errei tanto. Mas, por favor, leia comigo. Um horror grande e mudo, um silêncio profundo, no dia do pecado, amortalhava o mundo. E Adão, vendo fechar-se a porta do Éden, vendo que Eva olhava o deserto, hesitava tremendo ainda lá, disse isso. Agora sim, eis as palavras de Adão: chega-te a mim e entra no meu amor. É a minha carne, entrega a tua carne em flor. Preme contra o meu peito o teu seio agitado e aprende a amar o amor renovando o pecado. Abençoa o teu crime, acolho o teu desgosto. Bebo-te de uma em uma as lágrimas do teu rosto. Um momento antes, pode voltar? Veja bem, aprende a amar o amor. Um pouco de romantismo, mas muito de parnasianismo. É o amor pelo amor, certo? Amor está divorciado de Deus. E se vocês concordarem comigo, o amor se tornou um Deus do nosso século. As pessoas fazem tudo pelo amor, justificado pelo amor. E isso já estava lá em 1902. Não é nada moderno. Próxima. Vê, tudo nos repele, a toda a criação sacode o mesmo horror, a mesma indignação. A cólera de Deus torce as árvores, cresta como um tufão de fogo os seios da floresta. Abre a terra em vulcões, encrespa as águas dos rios, as estrelas estão cheias de calafrios, ruge soturno mar, turva-se de onde o céu. Veja bem, nessa estrofe, toda a terra reage ao pecado de Adão e Eva por culpa de Deus. É a ira de Deus que é responsável por tudo isso. A cólera dele. Próxima. Vamos. Que importa Deus? Desata como um véu sobre a tua nudez a cabeleira. Vamos. Arda em chamas o chão. Rasguem-te a pele e os ramos, morda-te o corpo, o sol, injuriem-te os ninhos, surjam feras ao uivar de todos os caminhos, e vendo-te sangrar das urzes através, se emaranhem no chão as serpes aos teus pés. Que importa? O amor botão apenas entreaberto ilumina o degredo e perfuma o deserto. Amo-te,
sou feliz, porque do Éden perdido levo tudo, levando o teu corpo querido. Percebe? Na realidade, esse é o ponto. O que, na verdade, Bilac escreve é que o paraíso não é mais aquilo que Deus determinou. Para ele, o paraíso é o corpo de uma pessoa amada. E se você não conhece, ouça uma música de Taiguara, antigo compositor, chamada Universo em Teu Corpo, bem mais recente. E você vai perceber que é exatamente a mesma ideia. Por favor. Pode em redor de ti tudo se aniquilar, tudo renascerá cantando ao teu olhar, tudo, mares e céu, árvores e montanhas, porque a vida perpétua arde em tuas entranhas. Rosas te brotarão da boca se cantares, rios te correrão dos olhos se chorares, e se em torno ao teu corpo encantado e nu tudo morrer, que importa? A natureza és tu, agora que és mulher, agora que pecaste. Percebem mais uma vez? Para Bilac, o pecado transformou os homens em humanos. Para Bilac, tudo renascerá nela. Portanto, a ressurreição, a redenção, a nova criação é o homem. Para concluir, por favor. Bendito momento em que me revelaste o amor com o teu pecado e a vida com o teu crime, porque livre de Deus, redimido e sublime, homem fico na terra à luz dos olhos teus. Terra melhor do que o céu, homem maior do que Deus. Primeira conclusão, é uma poesia belíssima. Ela tem uma estrutura, como é própria do parnasiano, exata. As sílabas são contadas, exatamente. É um exemplo de uma poesia extremamente bem composta, de uma beleza ímpar. Só há um problema com essa beleza. Ela está divorciada de Deus. Ela não está a serviço de Deus. Essa é a arte pela arte. É o poder pelo poder, é a política pela política, é o amor pelo amor, é o sexo pelo sexo, ou seja, é exatamente o que a cultura tem nos trazido. E Deus enviou o seu Filho e nos capacitou para fazer algo diferente disso, de tal forma que a nossa arte seja um meio e não um fim. Que o nosso esforço, que a nossa criatividade tenha sim um objetivo e um propósito maior do que nós, que é de fato manifestar os atributos invisíveis de um Deus supremo e um Deus eterno. Eu estou tentando apenas mostrar como isso está no nosso cotidiano. Se você duvida, fiquei sabendo, dia 13, se eu não me engano, 14 de setembro, não tenho certeza do dia exato, mas é próximo desses dias, ali no bairro Horto Florestal, na subida do Cristo de Itaperuna, vai acontecer um encontro de uma espécie de mutirão de grafitagem, que é arte. A arte está em todo lugar. A criatividade do homem está em todo lugar. O problema é qual e para quem você tem usado a sua criatividade. Com que propósito você cria? Desde a arte culinária até o seu trabalho. Qual é o propósito do que você tem na sua profissão, que é criativa, que é fruto dessa cultura? Essa é a questão. Para quem fazemos nós? Em onde ou como eu enxergo todas essas coisas? Não há pecado em ouvir uma boa música. O problema é que música não pode existir como um fim em si mesmo. Então eu tenho que entender
que essa cultura está aqui. E gostaria de terminar com uma outra aplicação de uma outra área, que essa os irmãos acho com certeza entendem bem mais do que a arte, pelo menos é assim comigo, por favor. Poder pelo poder. É interessante. C.S. Lewis diz: sou democrata, porque creio na queda do homem. É interessante como ele diz isso. Creio que a maioria das pessoas são democratas pela razão contrária. O ser humano é tão caído que nenhum deles é confiável no exercício, não verificável, de poder sobre seu próximo. Se há uma coisa discutida nesse país nos últimos dias, o que é? O Estado democrático de direito. Tá? Você não precisa ser alguém antenado, mas você está ouvindo isso todos os dias e todas as horas. Nós temos hoje uma discussão política, e me permitam aqui mais uma vez essa sinceridade, uma sinceridade não jubilada, mas uma sinceridade, me permitam dizer, em que em muitas ocasiões é vergonhosa a posição que os evangélicos tomam. Apenas assumindo posições em polos, como se as ideologias fossem criações divinas. A democracia é uma de criação nossa, humana, divorciada de Deus. A não ser que nós a façamos subjugada ao único Deus que governa esse universo. A democracia é num conceito trazido desde Lincoln, poder do povo, pelo povo, para o povo. Isso para mim é a contraposição do que eu leio em Romanos, capítulo de número 11, quando Paulo conclui a sua doxologia dizendo que tudo é de Deus, por meio de Deus e para Deus. Que poder é esse que o povo imagina que possui? E que algumas pessoas exercem em nosso nome como se realmente tivessem poder. Observe, essa nossa condição política hoje é exatamente porque nós criamos essa cultura. Por isso não dá para reclamar. O que deveria acontecer é que nós deveríamos ter mais pessoas envolvidas e com poder que compreendesse que faz parte de uma nova criação e exercesse o seu poder para que manifestasse os atributos invisíveis do Deus soberano que governa todas as coisas. Mas o que vemos é apenas essa cultura. Enfim, para não tomar mais o tempo dos irmãos e não desaminá-los para voltar amanhã, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: Deus, de fato, nos oferece uma riqueza fantástica. Tá? Mal comparado, é como se Deus nos oferecesse um delicioso churrasco e a gente realmente ficasse satisfeito com os fandangos. Né? É como se Deus, na verdade, nos desse a maravilha de tudo aquilo que Ele significa. E me permitam, a gente se satisfaz com a mediocridade de uma cultura corrompida, de um mundo divorciado de Deus, em que tudo foi separado dele. O que Deus nos chama e nos diz é: se eu estou em Cristo, eu faço parte de uma nova criação. De tal forma que eu percebo as coisas agora sob uma nova referência, que é Jesus. Nada igual. Nada. Absolutamente nada pode ser a mesma coisa. Meu primeiro ano de ministério, eu pastorei a igreja presbiteriana do setor Pedro Ludovico, em Goiânia. E logo que comecei, era o único pastor, obviamente. Igreja pequena, eu tinha que levar a ceia na residência da dona Alda Bastos.
mulher que eu conheci. Dona Alda morava numa casa muito simples, deitada num sofá, passava os dias lá, porque ela tinha câncer de esôfago e já estava em estado terminal. Praticamente não tinha voz, praticamente não deglutia. Para ela comer o pão, era preciso esfarelar um pouquinho do pão e colocar em sua boca. O vinho era dado com um conta-gotas, com quem dá remédio. Era assim a Dona Alda. A sala onde ela ficava recendia a sua doença, se você conhece essa doença. Ela cheirava câncer. E eu ia lá uma vez por mês. E a minha primeira pergunta era: Dona Alda, como a senhora está? E a resposta dela era sempre a mesma: feliz, graças a Deus. Eu ia lá pastorear essa mulher e saía de lá pastoreado. Como uma pessoa nessas condições pode ser feliz? E então fui levar a ceia a ela mais uma vez. E me aproximei dela, falei ao seu ouvido: Dona Alda, como a senhora está? E ela, quase sem voz, respondeu: feliz, pastor, graças a Deus, esperando o meu Jesus vir me buscar. E ele não demora. Naquela semana, Jesus buscou a minha irmã. Dona Alda me ensinou a ver a morte sobre outro ângulo, sob a perspectiva da nova criação, porque as coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. A enfermidade, a morte, a doença, o fracasso, a pobreza tem outro sentido, porque a minha referência é Cristo. Ou você entende isso, ou prepare-se para sofrer muito, vivendo e vendo a vida sob a perspectiva de homens, numa cultura decaída e corrompida, que te diz o que é ser feliz e o que é ter sucesso. Mas se você conhecer, e se você faz parte da nova criação, então, meu irmão, você pode sair daqui hoje sabendo que essa nova criação está lá fora. E lá fora, você vai viver exatamente a graça de Deus. E anunciar essas verdades por meio da criatividade que Deus te deu e que vai ser usada para anunciar os seus atributos invisíveis. Se você entendeu isso, então você percebe a importância da vicariedade de Cristo, porque Cristo nos substituiu nessa obra, agora nós estamos habilitados a fazê-la. Isso é a doutrina da vicariedade de Cristo. Espero tê-los ajudados a entender isso e espero que você esteja aqui amanhã, porque isso se estende para bem além do que vimos hoje. Que Deus os abençoe e lhes dê um bom descanso nessa nova cultura que Deus lhe deu. Amém. Amém.